o militarismo das Forças Armadas exatamente a noção de princípio de militarismo, que pressupõe, por exemplo, o cuidado com o subordinado, uma noção hierárquica de ascensão de carreira, e que de fato existe de forma muito mais fluida dentro das Forças Armadas. O que acontece nas polícias militares é justamente a deturpação de um princípio militar. Porque se a gente for falar assim, mas o correto deveria ser a desmilitarização das polícias. Mas se a gente for olhar as polícias que funcionam, elas podem não ter o nome militar, mas o caráter de organização ela é absolutamente militar. A tese de doutorado dá com os pés aí provando o seguinte: a questão não é essa do problema das polícias. Porque existem polícias no mundo que funcionam sendo militares, existem polícias que funcionam não sendo militares. Agora, todas têm um caráter de hierarquia, de respeito de doutrinas que são muito comuns ao sistema militar. Tá? Então a gente não vai fugir disso. O que eu diria é que há um problema de vício no funcionamento das polícias militares no Brasil. E, desculpe dizer, mas sobretudo do Rio de Janeiro. Isso assim, por que a gente percebe isso? Eu até já falei para vocês, eu sou de Santa Catarina, moro aqui, mas estou lá toda hora, estou indo viajar agora. Nenhum outro lugar do Brasil o desprestígio de órgão de segurança pública é tão grande quanto no Rio de Janeiro. Isso tem a ver com o desprestígio do estado do Rio de Janeiro, que é um estado Frankenstein, de uma crise de poder local. Tá? Caramba, qual outro estado em que todos os governadores vivos estão presos, ou durante ou depois do seu mandato? Entendeu? A gente parar para pensar, tem uma coisa errada. É uma coisa estrutural que é errada e que nos leva a replicar vícios e que a gente acha que é normal. Mas essa noção de corrupção entranhada no oficialato, de delegacias alugadas, né, enfim, coisas que você sabe melhor do que eu, é algo que a gente normaliza e acha normal e não é normal. Porque se você for em outros estados, existe corrupção, existe maracutaia, mas não é tão dilacerado quanto aqui. Me desculpe dizer, mas isso é uma coisa assim, isso é provado. Isso não precisa só ver jornal e ver os processos aí. É uma coisa que estudos mostram isso, é uma coisa assim escancarada. Isso, infelizmente, dilapida a maioria dos atores bons que querem fazer um bom serviço, querem fazer uma boa gestão, uma boa prática. Enfim, e aí quando o Hugo fala os governantes querem se locupletar, num âmbito, pelo desespero do poder, acaba sendo isso que acontece. Então, assim, a política fluminense, por exemplo, ela é muito formada por seres desesperados que fazem assim um cordão geral para tentar se sustentar. Então, assim, o sujeito faz acordo com Deus e com o diabo, porque ele quer se sustentar no poder, né? Porque aquilo cria uma série de amarras e o negócio acaba sendo esse. Nesses casos, aí a gente pode pensar o seguinte: olha, nesses casos você tem que ter um corretivo superior. Aí é que entra o lado da subsidiariedade no lado inverso, digamos assim, não inverso, mas do lado escalonado para cima. Quando o menor não funciona, você precisa desesperadamente de um ente maior que atue. Então, nesse caso, aí e não escapa do elemento da subsidiariedade, o caso do Rio de Janeiro. O caso do Rio de Janeiro é um termo de salvação nacional. Ele é de salvação nacional. Como ele é de salvação nacional, ele requer que um ente nacional substitua. Então, assim, até para quem é bom nas polícias, essa ideia de federalização é sensacional. Porque a polícia do Distrito Federal, quando era no Rio de Janeiro, ela era federal. Para vocês terem uma ideia, o escalonamento da Polícia Federal, ela vinha da Polícia Civil do Distrito Federal. Inclusive, você poderia propor isso aí. É uma proposta interessantíssima. Como já é a natureza da especialidade da Polícia do Rio de Janeiro, ela é de tratamento de coisas nacionais, de dinâmicas nacionais, como um lugar cosmopolita, e não tem um estadualismo próprio, ela acaba sendo uma natureza até mais cosmopolita do que São Paulo.
Você poderia ter um escalonamento de carreira, se o sujeito quisesse, ele escapasse da Polícia Civil e até às vezes de uma Polícia Militar e existisse por uma Guarda Nacional e fosse para um âmbito nacional, pela expertise que ele ganha localmente. E até porque é um lugar de proteção de entidades nacionais. Quando, por exemplo, o Museu Nacional queimou, não era uma coisa da cidade do Rio de Janeiro, era uma coisa de um país inteiro, quase que mundial. O Cristo Redentor, enfim, o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, os hospitais, etc., a Fiocruz, tudo isso. Então, eu acho que a natureza é outra, e aí entra um outro âmbito, né? Se ele é nacional, o cuidado tem que ser nacional. O Diego colocou, só uma dúvida, daí a gente fecha com essa. Vejo uma diferença grande entre o conteúdo disposto no livro e as colocações de material extra e as videoaulas já apresentadas. Devemos focar nos estudos no material do livro ou dos matérias extras? O que eu digo e das videoaulas, o que eu digo é os dois, na verdade, porque o livro, quando eu escrevi praticamente o livro inteiro, sozinho, aí o livro, quando foi escrito, é dentro de um contexto, né? Mas assim, o livro tem o elemento básico e propedêutico, na verdade. Ao passo que a videoaula e esses conteúdos que a gente traz muito de contexto atual. Mas por exemplo, se você for entender esses mecanismos de formação do Estado, a noção de segredo do Estado, de teorias, você vai encontrar resumidamente no livro. São resumos ali, na verdade. Então, eu chamo a atenção que, por exemplo, a ideia é que nas videoaulas, nos fóruns, a gente meio que enfatize mais até aquilo que vai cair em prova, essas coisas. Por exemplo, esse tema da legitimidade, da legítima defesa, em relação ao decreto das armas, é algo que é da AP1, assim como essa noção da subsidiariedade, isso que a gente falou hoje. Então já se encaixa já para a prova, né? Mas tudo isso tem fundamento naquilo que a gente encontra no livro e no conteúdo, né, da plataforma. Eu tenho que desligar agora e, enfim, agradeço aí, peço desculpas porque não deu na outra plataforma ali, do CEDERJ, mas deu aqui pelo Google. Talvez eu demore para lançar isso no YouTube, mas depois eu lanço lá para os colegas. Enfim, um bom dia a todos e um abraço. Vou desligar aqui.